nossos ossos são importantes? Nós já sabemos, mas já imaginou se não possuíssemos eles? Primeiro, não saberíamos o que é a lei da gravidade, pois Newton teria morrido com aquela maçã batendo na sua cabeça. Os nossos ossos nos protegem de diversas formas e ainda desempenham importante função de sustentação. Sem eles, formaríamos uma bela e variada comunidade de amebas. O que pouca gente sabe, entretanto, é que além de proteção, sustentação e movimento, junto a todos aqueles quase 650 músculos que possuímos, os nossos ossos são importantes reservatórios de minerais e também no processo hematopoético. Quando nascemos, a medula óssea vermelha, dentro de certos ossos, produz diferentes células sanguíneas das quais precisamos para sobreviver. E além delas, várias outras coisas ficam guardadinhas nos nossos ossos, como cálcio, fósforo, potássio, entre outros minerais. Por sinal, você sabia? Quando nascemos, podemos ter de 300 a 350 ossos. Mas e por que na idade adulta temos apenas 206? Bom, esses ossos, a mais dos nossos bebês, vão se fundindo a outros durante seu crescimento. Os nossos ossos, vistos em forma de sistema, são divididos em dois: esqueleto axial, que são a cabeça, coluna vertebral e caixa torácica, e esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores, e possuem várias formas, tendo ainda duas porções, a esponjosa e uma porção compacta. Todo osso possui essas duas porções. A porção esponjosa conta com osteócitos incluídos nas lacunas e lamelas, arranjadas de acordo com as linhas de tensão. Já a porção compacta tem um sistema avesiano, ou seja, uma unidade estrutural, canais centrais de osteônio rodeados por lamelas concêntricas, osteócitos nas lamelas e lacunas interconectados por canalículos. Quanto aos tipos de ossos, temos os chatos, que quase sempre são recurvados e finos, com duas camadas de osso compacto e uma intermediária de osso esponjoso, como, por exemplo, o osso do teto da cavidade craniana, o esternio e a escápula. Temos também os ossos longos, e estes não são obrigatoriamente grandes. A sua caracterização, na verdade, é dada quanto ao comprimento, que excede a largura e a sua espessura, independente do tamanho do osso em si. Como exemplo, temos o maior número nos membros. O húmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula, são todos exemplos de ossos longos. Os ossos curtos não possuem um eixo longo. Esses podem ser encontrados nos ossos das mãos e dos pés, que são o carpo e o tarso, falando em termo técnico, que é muito mais bonito. Eles podem ser encontrados também alojados no interior de tendões e de cápsulas articulares. Os ossos irregulares são os que têm forma variada e não se encaixam em nenhuma das outras categorias citadas anteriormente, como as vértebras, alguns ossos do crânio, da cintura escapular e pélvica. E do que é que os nossos ossos, nossos queridos e ossos salve, são formados? Bom, eles possuem células, né? Claro. E as células que compõem os ossos são os osteoblastos, que são as células ricas em retículo endoplasmático rugoso e Golgi, que são responsáveis pela síntese da matriz óssea orgânica. Tem os osteócitos, que são responsáveis pela manutenção da matriz orgânica. E, por fim, os osteoclastos, que são formadores do cisto de degradação óssea. Bom, essa foi a parte orgânica, né? A parte inorgânica é que os ossos são formados por citrato, magnésio, potássio, sódio e, principalmente, cristais de hidroxiapatita, que são formados a partir da associação do cálcio com outra substância, né? Com fibras colágenas, ou ao longo das fibras colágenas. E, afinal, como é que os ossos se desenvolvem? Bom, tem duas maneiras que eles vão se desenvolver. A primeira é a ossificação intramembranácea e a segunda é a ossificação endocondral, mas vamos por partes. Por volta da sexta semana de gestação, o esqueleto, entre aspas, embrionário, ele é composto por mesênquima, que basicamente é tecido conjuntivo, que tem a forma geral dos ossos. Nesses locais, ocorre a formação de cartilagem que, em seguida, é calcificada. Bom, na ossificação intramembranácea é a mais simples das duas. Os ossos planos do crânio, a maioria dos ossos da face, a mandíbula, parte da clavícula são formados assim. Isso no período gestacional. Depois do parto, por esse processo ocorre também o endurecimento das fontanelas, que são aqueles ossinhos do crânio que ficam separados. O osso
nesse tipo de ossificação, formado diretamente do mesênquima. E esse mesênquima apresenta-se em forma de lâminas que se assemelham a membranas, e por isso vem o nome intramembranáceo. Essa ossificação segue uma ordemzinha. Bom, primeiro ocorre o desenvolvimento do centro de ossificação. É nesse local que o osso vai se desenvolver. Nesse local acontece uma aglomeração de células mesenquimais que se diferenciarão em células osteogênicas e, em seguida, em osteoblastos. A partir de uma sinalização química específica ocorre todo esse processo. Bom, depois disso, os osteoblastos sintetizam a matriz extracelular do osso até se envolverem totalmente por ela. Depois disso acontece a calcificação. Acontece depois que a sintetização da matriz extracelular se encerra e as células agora são chamadas de osteócitos. Nesse período, os sais minerais, como cálcio, são depositados na matriz extracelular e ela endurece ou calcifica. Em seguida, formam-se estruturas a partir da matriz extracelular chamadas de trabéculas, que por sua vez fundem-se umas nas outras para formar uma substância de característica esponjosa em torno dos muitos vasos sanguíneos que estão ali. Uma curiosidade é que a medula óssea, nossa medula óssea, é formada a partir da associação desses vasos sanguíneos com o tecido conjuntivo. Por último, o periósteo é formado, que é a camada que envolve o osso. Ele é formado em conjunto com a formação das trabéculas que a gente citou antes. O mesênquima, localizado na periferia, se condensa e transforma-se em periósteo. Uma fina camada de substâncias compactas substitui as camadas superficiais da substância esponjosa. Entretanto, essa continua lá no centro do osso, bonitinha. Bom, esse foi o processo intramembranáceo. Agora, a ossificação endocondral é um pouco mais complicadinha. Este processo forma a maioria dos ossos do corpo e ocorre da seguinte maneira. Bom, o começo ele é um pouco parecido com o modo de ossificação intramembranácea. Só que ele difere na parte que as células a serem formadas a partir da sinalização química, aquela sinalização química específica, as células são condroblastos. Estes produzem uma matriz celular cartilaginosa, que forma um modelo que consiste em cartilagem hialina. Este modelo é envolto por uma membrana chamada pericôndrio. Bom, dentro desse modelo, os condroblastos se diferenciam e transformam-se em condrócitos, que vão se dividindo, fazendo com que o modelo cresça em comprimento. É esse processo que fazem os ossos crescerem e a pessoa ficar altinha. Bom, e para crescer em espessura, os condroblastos, formados a partir do pericôndrio, precisam depositar material de matriz extracelular na superfície da cartilagem, por isso que o osso vai engrossando. Bom, depois disso ocorre o desenvolvimento do centro de ossificação primário. Isso acontece a partir da penetração de uma artéria nutrícia através do pericôndrio. E essa artéria estimula as células do pericôndrio a se diferenciarem em osteoblastos, não em condroblastos, tá? Formando assim o periósteo. Próximo ao meio do modelo, os capilares periosteais induzem o crescimento desse centro de ossificação e o local onde ocorre a substituição do tecido cartilaginoso pelo ósseo. Basicamente isso. Bom, à medida que o cópio vai crescendo em direção às extremidades, os osteoclastos começam a degradar algumas trabéculas do osso esponjoso, formando uma cavidade. Nessa cavidade é que a medula óssea vai se instalar. É a cavidade medular. Bom, agora inicia-se o desenvolvimento dos centros de ossificação secundários, o COP2. Quando ramos da artéria epifisial entram nas epífises, e isso acontece na época do nascimento. A diferença entre o desenvolvimento do COP1 e o COP2 é que o osso esponjoso, aquele que eu falei lá antes, continua no interior das epífises. E por último acontece a formação da cartilagem articular e epifisial. Isso ocorre quando a cartilagem hialina, que recobre as epífises, se torna uma cartilagem articular. É isso. Qual a função do tecido ósseo? O tecido ósseo desempenha diversas funções básicas necessárias para o corpo humano, destacando as seguintes funções: sustentação, afinal somos vertebrados que assumimos a posição bípede,
proteção dos órgãos vitais. A caixa torácica protege o coração e os pulmões, assim como o cérebro é protegido pelo crânio. Constitui um sistema de alavancas que fixa a musculatura, é o que nos permite correr, andar e pular. Abriga a medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas que se encontram no interior dos ossos longos, além de ser a maior reserva de minerais importantes para todo o corpo. Macroscopicamente, podemos ver duas divisões ao longo de um osso. São elas a parte esponjosa do osso, que se apresenta internamente com algumas trabéculas e uma delgada membrana do tecido conjuntivo, chamada de endósteo, bem vista nos ossos longos. E nas partes periféricas, veremos uma região do osso compacta que se apresenta de modo mais denso e concentrado, sem trabéculas. Ainda sobre a região periférica dos ossos, é possível ver uma membrana constituída de um tecido conjuntivo denso vascularizado que recobre e penetra o osso, conhecida como periósteo. Microscopicamente, o osso compacto apresenta uma região estrutural constituída de matriz óssea com fibras colágenas dispostas em lamelas, osteócitos e os sistemas de canais, tanto os de Havens, que apresentam lamelas concêntricas sobre si, e os canais de Volkmann, que são transversais aos canais de Havens e não apresentam lamelas na mesma organização, e os ligam entre si, com ambos apresentando vasos sobre os seus centros. Este é um tipo de tecido diferenciado do tecido conjuntivo, formado por matriz e células especializadas, como osteócitos, são células achatadas que se encontram no interior da matriz óssea, compondo cada lacuna da matriz óssea e ligando umas às outras por canalículos, são oriundas de osteoblastos. Os osteoblastos, derivados de células mesenquimais, são células com uma alta taxa de produção de matéria orgânica da matriz óssea e participam da mineralização, uma vez que concentram altas taxas de fosfato e cálcio. Na maioria das vezes, se encontram nas partes superficiais da matriz. Osteoclastos, células grandes originadas de células-tronco hematopoéticas, multinucleadas, apresentam prolongamentos e desempenham a função de destruir e absorver a matriz óssea mineralizada. Fatores que influenciam o crescimento. Hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ou GH, é produzido pela hipófise. O GH estimula a produção do fator de crescimento do tipo insulina 1, IGF-1 em inglês. O fígado é o principal alvo do GH neste processo e é o principal local de produção do IGF-1. O IGF-1 estimula o crescimento em inúmeros tecidos, como por exemplo o tecido muscular. O GH também estimula diretamente a divisão e a multiplicação dos condrócitos da cartilagem. Embora o ganho de altura seja o melhor efeito conhecido pelo GH, o hormônio também influencia em muitas outras funções metabólicas. O GH aumenta a retenção de cálcio e aumenta a mineralização dos ossos, além de induzir o crescimento de várias células no corpo. Ao contrário de outros hormônios produzidos pela hipófise, que costumam regular o funcionamento das glândulas, o hormônio do crescimento age no organismo como um todo, promovendo o crescimento longitudinal, ou seja, do corpo todo. Mas, o que precisamos para crescer além do GH? Hormônios tireoidianos. A tireoide produz os hormônios tireoidianos, que atuam sobre o desenvolvimento, o crescimento e metabolismo ósseo de crianças e adolescentes. Um exemplo é a calcitonina, que inibe a atividade osteoclástica e acelera a absorção de cálcio pelos ossos. As paratireoides sintetizam paratormônio, que aumenta a atividade e o número de osteoclastos, elevando assim a taxa de cálcio na corrente sanguínea. Hormônios sexuais. O hormônio feminino estrogênio realiza o fechamento das placas epifisárias em ambos os sexos, além de favorecer a formação e a não absorção óssea. Já a testosterona, na puberdade, contribui para o processo de crescimento nos meninos e aumenta a atividade total de matriz óssea,
além de provocar a retenção do cálcio. Dieta. Embora a formação dos ossos se inicie durante a vida intrauterina, o seu crescimento continua até a adolescência, onde se estende por uma constante renovação, que se prolongará durante toda a vida. Por isso, a ingestão de nutrientes e minerais durante todos esses períodos é essencial para um crescimento saudável. Alguns exemplos de alimentos ricos em cálcio são as folhas verdes escuras, como a couve, a rúcula e o espinafre. Derivados do leite, como queijos e iogurte, além de ovos, soja, feijão, brócolis e outros. Estresse crônico. Em situações de estresse e tensão, o corpo produz um hormônio importante que nos ajuda a enfrentar essas situações. Esse papel é feito pelo cortisol, comumente conhecido como hormônio do estresse. Ele age como neurotransmissor em nosso cérebro e causa balanço negativo do cálcio, pois diminui a absorção intestinal do cálcio e aumenta sua excreção renal, resultando assim na perda líquida do cálcio através da urina. Além disso, o cortisol causa a degradação da matriz óssea calcificada. Bom, basicamente a remodelagem óssea é o processo de substituição contínua do tecido velho pelo tecido novo. Esse processo compreende a reabsorção óssea, que é a remoção de minerais e fibras colágenas do osso pelos osteoclastos, como eu falei anteriormente. E a deposição óssea, que é a adição de minerais e fibras colágenas ao osso pelos osteoblastos. Bom, portanto, a reabsorção óssea resulta na destruição da matriz celular óssea, enquanto a deposição óssea resulta na formação de uma matriz. Bom, tem um equilíbrio bem delicadinho entre esses dois processos, né? Se a formação de muito tecido novo, os ossos eles se tornam anormalmente espessos e pesados. Se eles adicionarem muito mineral no osso, o excesso pode formar protuberâncias espessas no osso, chamadas de esporões. Eles interferem com o movimento das articulações. Uma curiosidade, né? Que a aceleração normal do processo de remodelagem ele resulta em uma condição, uma patologia chamada de doença de Paget, no qual o osso recém-formado, especialmente aquele da pelve, membros, vértebras inferiores e crânio, torna-se duro e quebradiço e sofre fraturas facilmente. Normalmente, essa patologia ela se apresenta de uma forma bem peculiar. Normalmente, os ossos da face, né, do crânio, eles fazem com que a pessoa com essa patologia se torne um pouco masculinizada, por assim dizer. A face dela se deforma de uma maneira que ela parece uma outra pessoa, totalmente diferente de antes. Doenças. Doença de Paget ou osteite deformante. A doença de Paget é uma doença crônica que se caracteriza pelo crescimento anormal de determinadas partes de um osso. Ela pode afetar qualquer osso, mas os ossos mais comumente afetados são a pelve, o fêmur, o crânio, a tíbia, a coluna vertebral, as clavículas e o osso do braço, no caso, o húmero. Normalmente, as células que degradam os ossos velhos, os osteoclastos, e as células que formam novos ossos, que são os osteoblastos, trabalham em equilíbrio para manter a estrutura e a integridade óssea. Na doença de Paget, tanto os osteoclastos como os osteoblastos tornam-se superativos em algumas áreas do osso, e a velocidade em que os ossos são degradados e reconstruídos nessas áreas aumenta significativamente. As áreas superativas aumentam, mas apesar de serem grandes, são estruturalmente anormais e fracas. Osteoporose. A osteoporose é uma condição que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e aumenta o risco de fraturas. Para entender o que acontece, é preciso lembrar que os ossos são compostos de uma matriz na qual se depositam complexos minerais com cálcio. Outra característica importante é que eles estão em constante processo de renovação, já que são formados por células chamadas osteoclastos, encarregadas de reabsorver as áreas envelhecidas, e por outras, os osteoblastos, cuja função é de produzir ossos novos.
Esse processo permanente e constante possibilita a reconstituição de ossos quando ocorrem fraturas e explica por que mais ou menos a cada 10 anos o esqueleto se renova por inteiro.